Fala galera, o Flamengo venceu o Fluminense por 1-0 no Maracanã, gol de Pedro. O Felipe Luiz sempre querendo mais intensidade no jogo, querendo ficar mais com a posse de bola, também marcar em cima o time adversário na área de defesa deles. Já o Fluminense veio para se defender, o Renato voltou com a formação que ele usou no Mundial de Clubes, com 3 zagueiros, e veio para se defender, porque tanto é que o ataque era só Canobi e Everaldo. Acho que ele não veio com munição assim para atacar o Flamengo, e sim se defender, tentar achar um contra-ataque e ganhar o jogo. O jogo começou no primeiro tempo, o Fluminense marcando muito bem o Flamengo, tirando os espaços, conseguindo atacar, deu até mais chutes pro gol do que o Flamengo, mas o jogo foi fraco no primeiro tempo. Não teve muito perigo nem pro gol do Fábio, nem pro gol do Rossi, e acabou assim 0-0. Já no segundo tempo começou um pouco mais movimentado, o Felipe Luiz conseguiu achar mais espaços, e o time do Flamengo estava criando um pouco melhor, mas a gente estava sentindo falta ainda de um homem de área. Ele tentou botar o Juninho primeiro, não surtiu muito efeito, e depois botou o Pedro, que aí melhorou, ele conseguiu dar um chute no gol, e o Juninho também teve uma jogada anterior ao gol, que o Juninho em velocidade deu o passe para o Pedro, que chutou para a defesa do Fábio, foi escanteio, e nesse escanteio o Léo Ortiz deu uma casquinha, a bola sobrou para o Pedro fazer de carrinho, fazer o gol 1-0 para o Flamengo, e o jogo terminou assim. Então, bora pro vídeo. O Felipe Luiz nesse jogo teve alguns problemas no time, muita gente no departamento médico, os dois laterais esquerdos não tem condição de jogo, tanto o Alexandre quanto o Ayrton Lucas, e ele preferiu botar na lateral esquerda o Léo Pereira como opção, e na lateral direita foi o Varela. Também estava sem condições o Nico de la Cruz, o Michael, estava sem algumas jogadores, muitas opções. O Bruno Henrique também estava suspenso, e o Plata, por surpresa de todo mundo, no aquecimento não tinha condições de jogo, e o Felipe Luiz aproveitou para dar oportunidade para o Wallace, que estava merecendo começar de titular. Então bora para a escalação. Rossi no gol, Varela, Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alan, Jorginho, nosso camisa 10 Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e o Wallace centralizado. No primeiro tempo o Flamengo ficou mais com a bola, mas o Fluminense marcou muito bem, então tirando um pouco os espaços de criação do Flamengo, tanto é que o Flamengo não criou muitas oportunidades, não deu muitos chutes, ficou bastante com a bola, mas sem criatividade. Mas também é muito mérito do Fluminense, que aprendeu com essa formação, consegue defender muito melhor, tirou os espaços e conseguiu atacar. Então acabou que o Fluminense deu mais chutes pro gol, acabou que teve um chute que o Rossi defendeu, mas sem muito perigo. Então o primeiro tempo foi muito truncado, muito chato, para falar a verdade. Então terminou 0-0. O segundo tempo foi um pouco mais animado. O Felipe Luiz, os dois times voltaram iguais, mas sem substituições. Mas o Felipe Luiz conseguiu mudar um pouco a estratégia do Flamengo, criando mais jogadas, tendo mais criatividade. Mas só que faltava uma finalização boa de um cara na área, mas demorou um pouco para o Pedro entrar. O Pedro só entrou uns 23 minutos. Mas enquanto isso o Flamengo conseguiu criar mais chances, estava com mais intensidade, marcando a saída de bola do Fluminense. O Fluminense conseguia sair, mas acabou que no segundo tempo teve mais chances, até que teve uma defesa boa do Rossi, mas não criou tantas oportunidades. O Flamengo também não, então a certo momento do jogo eram 7 finalizações do Flamengo contra 5 do Fluminense, não tendo muita precisão, os goleiros não estavam tendo muito trabalho. Aí o Felipe Luiz resolveu botar o Juninho para ser esse homem de área, entrou na frente do Pedro, que eu achei que o Pedro deveria ter entrado nesse momento. Mas o Juninho, ele se movimenta muito, ele é muito rápido, mas ele não consegue ser muito efetivo no ataque, não tem tantas oportunidades, nem chutes. Então aí o Felipe Luiz resolveu botar o Pedro para ser esse homem de área, e logo ele já conseguiu os primeiros chutes, sem perigo. Depois o Fluminense tentando defender, tentando sair um pouco para o ataque, mas eu senti que o time do Fluminense cansou. O Renato Gaúcho tentou botar o Soteldo no final para ele tentar dar uma eletrizada no jogo. Ele até tentou umas jogadas, mas o time do Fluminense estava cansado e o ataque não estava funcionando muito bem no segundo tempo. O jogo parecia que ia ser 0-0. Aí depois de uma jogada de contra-ataque, o Juninho achou o Pedro, que
que chutou para a defesa do Fábio e foi para escanteio. Nesse escanteio, o Luiz Araújo bateu, o Léo Ortiz desviou de cabeça e o Pedro entrou de carrinho para fazer 1-0 para o Flamengo, já no final do jogo, aos 39 minutos. Então o Fluminense tentou reagir, o Renato nesse momento tentou botar o time mais para frente, mas não deu tempo e o jogo acabou 1-0 para o Flamengo, gol do Pedro. Em certo momento do jogo achei que o Renato conseguiu neutralizar o Flamengo, mas eu achei muito pouco, achei que o Renato ia ter mais opções de ataque. Ele botou um ataque um pouco engessado, que era Canobi e Everaldo, tinha um Kennedy, tinha um Soteldo. Eu achei que ele poderia até começar o jogo com o Soteldo para conseguir puxar os contra-ataques, mas não deu tão certo. O primeiro tempo foi bom, faltou o Fluminense conseguir ter uma jogada mais perigosa, o gol do Flamengo, mas acabou que atacou mais, então de certa maneira foi um pouco melhor, o primeiro tempo muito ruim. Já o segundo tempo o Flamengo conseguiu ter mais intensidade, atacar mais, mas sentia falta de homem de área como o Pedro, tanto é que ele entrou e fez o gol, então o cara realmente tem estrela. Então o jogo foi mais ou menos assim, cada tempo um time foi melhor, mas no final o Flamengo atacou mais e acho que mereceu a vitória. Com essa vitória o Flamengo chegou aos 30 pontos, então a tabela ficou assim: Cruzeiro em primeiro com 33, Flamengo com 30 pontos em segundo com um jogo a menos, e depois vem o Bragantino com 27, é um jogo importantíssimo próximo do Flamengo, vai jogar contra o Bragantino fora de casa, então como eles estão brigando ali pela segunda posição com o Flamengo, é um jogo importantíssimo, o Flamengo tem que ganhar. Vamos ver se o Flamengo recupera mais jogadores para chegar mais inteiro para esse jogo. Vamos ver se o Pedro entra no jogo. Fala galera, deixa nos comentários o que vocês acharam do jogo, o que vocês acharam da entrada do Pedro, e o que vocês acham que o Pedro já deve ser titular no time do Flamengo. Não, se inscreva no canal, ative o sininho, grande abraço.